Consigo prestar uma consultoria em licitação mesmo sem ter mestrado? Hoje eu vou falar especificamente sobre inexigibilidade de licitação para serviço técnico de consultoria. Então, como aproveitar essa oportunidade por meio dessas contratações por inexigibilidade, né? E conseguir essa inexigibilidade sem mestrado, sem doutorado, que não é isso que é a notória especialização quando a gente pensa na lei de licitações. Vamos falar sobre isso. Pessoal, vamos lá. Então, alguém me perguntou isso nessa semana. Consigo prestar uma consultoria em licitação mesmo sem ter mestrado? É claro. É óbvio que sim. Então, vamos lá. Eu queria começar lembrando a vocês que a inexigibilidade está regulamentada no artigo 74 da 14.133. Então, são situações em que você pode contratar com o poder público sem participar de licitação. A inexigibilidade, ela ocorrerá quando for inviável a competição. Então, o artigo 74 da lei diz: é inexigível a licitação sempre que houver inviabilidade de competição. E aí ele traz alguns exemplos. Por exemplo, é inexigível a licitação para a contratação de bens e serviços cujo fornecedor seja exclusivo. É inexigível a licitação para a contratação de artistas consagrados pela mídia. Ó, um problema que tem dado pano para manga essa contratação de artistas, né? E também, dentre outros casos ainda, é inexigível a licitação para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual com profissionais de notória especialização. E é aí que entra a contratação de consultoria. Consultoria administrativa, consultoria jurídica, acompanhamento de processos, capacitação. Então, para todas essas atividades que envolvem o consultor em licitação, a contratação pode ser feita por inexigibilidade, em razão de se tratar de serviço técnico especializado de natureza intelectual, desde que se demonstre a notória especialização do profissional. Então, primeiro, o que é notória especialização? Hoje, o entendimento é que a definição de notória especialização não se pauta somente em uma análise de currículo acadêmico. Então, ele não tem que ter mestrado, doutorado. Na verdade, vale mais como notória especialização cursos de capacitação específicos daquela área. Vale mais como notória especialização atestados de capacidade técnica emitidos por empresas que naquela atividade. Então, o que normalmente eu oriento vocês, auxiliem aí 2, 3 empresas a fazerem uma dispensa, participarem de uma licitação. Esses atestados de capacidade técnica que elas vão te entregar depois é o maior ponto de instrução dessa notória especialização. Então, quando se trata da inexigibilidade pela consultoria, você vai sim juntar a sua qualificação acadêmica, o que você tiver, mas principalmente os atestados de capacidade técnica, a comprovação de que você fez capacitação já na nova lei, de que você está qualificado na nova lei, que você tem uma estrutura para atender a nova lei. Isso vale como notória especialização muito mais do que um mestrado que você tenha feito há 2, 3, 4 anos atrás. Então, na prática, essa qualificação acadêmica, principalmente que não esteja diretamente vinculado àquela atividade, não significa muita coisa. Se eu lhe dar exemplo de alunos que eu tenho, o Sami é um aluno que fechou um contrato fixo de R$3.000 com pouquíssimas horas de atuação, fora o que ele tem recebido em contratos não fixos. E ele é analista de computação, engenheiro de computação. Não tem nem mestrado e nem é advogado. Então, não é esse o raciocínio, tá? Não há essa necessidade do mestrado para que você tenha essa qualificação para contratar com o poder público. O poder público contratam pelo famoso QI. Isso é muito difícil. Porque dado o fato de que os critérios de avaliação de notória especialização são subjetivos, é muito difícil fazer isso. Então, normalmente o que a gente orienta é o que você precisa e convencer o gestor de que você vai impedir que ele seja responsabilizado e passar segurança para a gestão dele. Daí, ele vai ter muito mais interesse
em ter esse resguardo do que o famoso QI, tá? A gente tem visto isso mudar cada vez mais pela preocupação que os gestores têm tido com risco efetivo de responsabilização. Então, montem um portfólio bem montado, que vocês conseguem fazer isso e, obviamente, vão precisar do processo instruído para justificar essa notória especialização. Então, muita gente pensa que quem tem o mestrado é que tem notória especialização. Dentro do contexto de consultoria em licitação, esse nível de qualificação acadêmica não significa muita coisa. Então, o conhecimento prático, os atestados de capacidade valem muito mais do que essa qualificação acadêmica, tá? Meus queridos, beijo para todos.